Simbora, meu povo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos iniciar mais um mês de ministrações. E este mês nós vamos trabalhar para viver o extraordinário de Deus. Top demais! Vem comigo nessa daí. Para começar, eu quero dizer a você que o extraordinário de Deus é aquilo que sai do curso natural das coisas e que somente Deus tem poder para fazê-lo. Quando você observa, o texto sagrado diz que Deus tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. O profeta Jeremias diz que os planos que Deus tem para nós são planos de paz ou de bem, e não de mal, para vos fazer prosperar. Em suma, nós sabemos que o extraordinário é o a mais de Deus. É o acrescentar de Deus. E você sabe que Deus é especialista em transformar aquilo que é ordinário, comum, segue o curso natural das coisas, em extraordinário. Passa da régua, passa da linha, passa da média. Moisés era um cara simples, se torna o libertador de uma nação. Davi era um garoto com pedras na mão, mata um gigante e se torna rei. A viúva tinha apenas um pouquinho de azeite, depois de fazer o bolo até iria morrer. Deus traz para ela uma provisão abundante. Não morreu, prosperou e tem um grande testemunho diante de Deus e diante do povo. Você sabe que o extraordinário de Deus é ter uma intimidade com o Senhor além do comum. É ouvir o sussurro de Deus e saber que Ele está falando. Por isso que Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É aquela oração que você entende bem o que está acontecendo, uma oração racional, e aí você sabe que Deus está te ouvindo, e você sabe principalmente quando Ele está te respondendo. O extraordinário é quando eu chego no nível de obediência, ainda que eu não esteja entendendo aquilo que Deus está fazendo. O extraordinário é crer que o impossível pode acontecer não só da boca para fora, mas acreditar, assim como está escrito em Marcos, tudo é possível ao que crer. Viver o extraordinário é viver com propósitos. E os propósitos que Deus coloca para nós sempre vai nos surpreender e Deus sempre vai dar condições de nós vivermos coisas sobrenaturais. Só que você sabe que o extraordinário é uma estrada que é percorrida. E nós sabemos que não é tão simples viver esse extraordinário. Por isso que nós vamos meditar no primeiro passo para viver esse extraordinário. O primeiro passo para viver o extraordinário é a humildade. A palavra de Deus é clara. Considerai-vos uns aos outros superiores a si próprio. A Bíblia diz, quando Tiago escreve, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para os humildes. Olha que top! Aquele cara que é humilde conquista dizendo que foi Deus quem fez. O arrogante conquista dizendo que foi o melhor. Em nome de Jesus, que esse comportamento não esteja em nosso coração. Um coração ensinável é sinônimo de humildade. Moisés foi chamado manso, o homem mais manso da terra. Só que a sua mansidão não era sinônimo de fraqueza. A sua mansidão era sinônimo de dependência de Deus. Quando eu falo do rei Davi, o cara que se tornou um homem mais poderoso de Israel, sendo rei, respeitado, comete um pecado e fica na dependência de Deus, se humilhando até o pó. E é por isso que no Salmo 51 ele diz: torna-me dar a alegria da tua salvação, lava-me com isopo e serei mais alvo do que a branca neve. Nós vemos na Bíblia uma jovem noiva de José, Maria, que ouve de um anjo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela ouve de um anjo que Deus está com ela e que ela vai conceber e dar à luz ao Salvador. E essa mulher diz assim: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Isso é humildade. Vamos compreender aqui algumas coisas para a gente meditar do que de fato é ser humilde.
para a gente poder aprender. Humildade começa no reconhecimento de quem Deus é. Ser humilde não é negar o que você é e nem as suas conquistas, mas é reconhecer que todas elas vieram de Deus. A verdadeira humildade, ela nasce quando o nosso coração entende que tudo vem do Senhor e tudo precisa ser para o Senhor. Eu disse anteriormente e repito agora. Tiago, quando escreve a sua carta à igreja, no capítulo 4, verso 6, ele diz: Deus resiste ao soberbo. Deus não está interessado em se relacionar com quem é soberbo, mas dá graça aos humildes. Aquele que tem o coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Quantas vezes nós dizemos da boca para fora, foi Deus? Mas na verdade o que nós queremos é o crédito, queremos o tapa nas costas. Olha, a humildade verdadeira, ela não busca aplausos. A humildade verdadeira, ela se preocupa em que o seu feito esteja agradando a Deus. Em segundo lugar, a humildade não é fraqueza, é a força sob controle. O mundo vê humildade como timidez, passividade, fraqueza, mas na ótica do reino, humildade é o domínio do ego. Jesus, sendo Deus, não usurpou o querer ser igual a Deus. Deixa eu pensar com você aqui. Você tem usado a sua posição de dons, de conhecimento, para servir ou para ser servido? Para representar Deus ou para ser visto? É apenas uma pergunta para você pensar. Porque enquanto você pensa, deixa eu falar do terceiro ponto daquilo que de fato é humildade. Humildade nos posiciona para o sobrenatural. Antes que Deus exalte alguém, Deus passa essa pessoa pela escola da humilhação. Humilhação é retirar todos os créditos de si e colocá-los a Deus. E é por isso que na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, ele diz: Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em seu tempo o Senhor vos exalte. José precisou servir na prisão para poder ter acesso ao palácio. Davi estava cuidando de ovelhas para se tornar um rei. Deus nunca coloca ninguém em tronos, em posições, sem antes testar o seu coração na caverna, no deserto, na dificuldade, porque a humildade também é sinônimo de compreender que vou estar com Deus nas horas ruins, buscando a Ele, mas também estarei muito mais com Ele nas horas boas e glorificando e dizendo que tudo o que aconteceu foi o Senhor quem fez. Quarta coisa, a humildade, ela revela a maturidade espiritual. Maturidade foi o tema do mês passado. Então eu queria continuar falando só um pouquinho nessa ministração. Não é repetitivo não, mas é só para entender que a humildade, ela demonstra que estou maduro espiritualmente. O orgulhoso é o cara que busca o reconhecimento, mas o humilde é aquele que busca transformação. Filipenses diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. Você consegue se alegrar quando a posição que de repente você queria ocupar e Deus transferiu ela para outra pessoa? Como é que funciona? Como é que você age? Você consegue de fato, de verdade, nós temos falado isso algumas vezes, você consegue de fato comemorar a vitória de outra pessoa? Sabe por quê? Porque em quinto lugar, a humildade, ela é o reflexo de Cristo em nós. Você já parou para pensar que, segundo Rick Warren, você pode ser o único Jesus que alguém vai conhecer? E como é isso? Vai enxergar Jesus nas suas atitudes, no seu posicionamento, no seu comportamento. A humildade, ela é a prova final de que nós estamos sendo moldados por Deus e quando conseguimos reagir como Cristo reagiria. É isso.
Cristo tinha poder, mas escolheu o amor. Cristo tinha a glória, mas escolheu a cruz. A humildade nos faz ser menores. E é por isso que João, que foi reconhecido como Jesus, como o maior homem nascido de mulher que pisou nessa terra, diz a seguinte frase: é melhor que ele cresça e que eu diminua. Viver o extraordinário é viver em Deus além do comum, acima do natural, dentro da vontade divina, dentro do glorificar ao Todo-Poderoso. É aquilo que vai nos fazer viver coisas que fogem da nossa compreensão, mas tudo isso vai ser alcançado a partir de quando eu começo a viver uma vida de humildade e devoção a Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Um ótimo mês de selva para todos nós, em nome de Jesus.